Fala jovens, hoje a brincadeira é conseguir fazer um formulário estilizado. Eu entrei em contato com vocês escreveram nos comentários, botaram um montão de questões relacionadas a jogo, a formulário, a envio de mensagem, a login. Então hoje nós vamos apresentar uma ideia de como a gente pode melhorar e muito o nosso estilo, a nossa estilização do formulário. Então, basicamente, aqui eu apresento a vocês um formulário. Essa configuração aqui, ela está na descrição para download, é sem formatação, tá? Formulário sem formatação. É um formulário bem simples, tá? Ele é um formulário com nome, e-mail, assunto, comentários, dois botõezinhos aqui, um de enviar, outro de resetar. A gente já fez isso na última aula. Se você não viu, não sabe do que eu estou falando, eu peço que entre nessa aula, visualize direitinho, que a gente vai conseguir evoluir e aprendendo aos poucos. É uma aula de programação básica para a internet, então não esperem aqui que a gente consiga desenvolver um CS totalmente animado, né, estilizado. Não, a gente vai apresentando alguns elementos. Então, primeiramente, eu acho interessante a gente visualizar uma página que a gente está acostumado a navegar. Então, aqui tem um sistema, um login, né, do Instagram, e ele tem todo um design aqui minimalista, né, tem um cinza, um branquinho. Se vocês querem analisar quais são as tags, como está estilizado a página, por exemplo, eu estou no Instagram, eu quero saber como que foi feito, né, quais são as tags, quais são os elementos, quais são os estilos que essa página está utilizando. Você pode entrar no modo navegador de desenvolvedor, tá? Vai aparecer aqui no Mac e no Windows quais são os comandos. E basicamente eu posso vir aqui e inspecionar elemento. Olha só, eu venho aqui, inspecionar elemento e posso clicar. Só de passar ele já me um montão de estilo, o background, o padding. Então se eu clicar, eu consigo visualizar os estilos dele, ó, nessa aba. Olha que legal. Então eu tenho margem, tenho outline, eu tenho border, eu tenho background. Esse montão de estilos torna a página do Instagram, esse formulário, desse jeito aqui, bem bonitinho. Então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou analisar? Posso pegar essas informações, aprender aqui essas informações e jogar para o meu formulário. O meu formulário basicamente tem os inputs, né? Aqui tem o nome, input, tipo texto, o e-mail. Eu usei o e-mail tipo texto, mas eu posso utilizar também o tipo e-mail, o typo aqui e-mail, tá? E ele já tem a própria configuração. Vou deixar texto só para a gente ir aprendendo e evoluindo, tá? O assunto, botei aqui do tipo texto também, enfim. E o comentário aqui, o teste área. Tem dois botõezinhos aqui, que um é o submit e o outro é o reset. E basicamente é isso. Então, o que eu vou fazer para conseguir deixar essa página bonita? Como eu vi lá no Instagram, ele utiliza um design bem clean, né? Bem limpo, ele é bem minimalista. Eu falo minimalista porque tem poucas cores, não é aquele vermelho, verde, laranja, fluorescente. Então, eu vou começar a trabalhar o meu CSS. Então, antes de começar a trabalhar, eu vou organizar. Então, para organizar minha página, eu já vou utilizar, por exemplo, um background. E aí a gente já viu que a gente pode utilizar um hexadecimal, ó. Ou a gente pode utilizar a informação de RGB. Eu vou trabalhar com a informação de RGB. Vou trazer 250 para trazer um cinza, bem semelhante àquele do Instagram. Vou, por exemplo, aqui dar um margem, tá? Um macetezinho para ele centralizar. E aqui ainda eu vou pôr meu tamanho máximo de largura de 500 pixels. Eu sempre gosto de trabalhar com padding, que ele consegue dar um espaçamento interessante dentro daquele contexto ali. Olha só, estou começando a organizar o meu
estilizar o meu formulário. Então eu tenho o meu formulário e agora eu quero fazer o seguinte, eu quero no meu próprio form, eu quero deixar bem semelhante a do Instagram. Vocês lembram como é que estava do Instagram? Então, eu quero deixar semelhante. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou vir no meu form, eu já tenho um identificador. Então, vocês já lembram que no CSS, quando eu tenho identificador e eu quero estilizar esse meu identificador, eu vou pôr o hashtag, tá bom? Aqui, eu quero agora, vou trabalhar com background de uma cor diferente. O background dele, por exemplo, se eu pôr aqui um vermelho, só para vocês visualizarem, eu já consigo visualizar, né? Então eu vou pôr aqui um branco, tá bom? Para a gente conseguir melhorar. Sempre coloco um pagezinho para ter um espaçamento, né? E agora eu vou pôr também a minha borda, né? Como é que funciona a minha borda? Minha borda eu ponho o tamanho dela, como ela é, tá? Olha só, já está começando a tomar forma. E eu também coloco uma cor nela. Aqui eu vou usar hexadecimal, vou usar um db, que é um cinza. Olha só como é que está já se transformando o meu formulário. Então aqui eu modifiquei o meu formulário. Dentro do meu formulário eu vou ter as divs, eu tenho, né, os campozinhos com os nomes. Inclusive, ó, se eu clicar nele, ele vem para cá. Lembra como é que a gente faz isso? Utilizando for. Só que eu quero deixar isso aqui bem mais bonito, né? Eu quero deixar bem semelhante ao do Instagram, com a bordinha cinza, ele maior, enfim. Vamos lá. Então, para eu tornar esse espaçamento aqui dessas divs e ter uma equalização, vou dizer assim, eu tenho que mostrar o seguinte, nas minhas divs, aí aqui são as divs, né, de toda a página, mas se eu só quiser modificar essas divs do formulário, eu vou pôr o meu form multim, né, multim form, e aí eu vou poder trabalhar, por exemplo, a margem top, eu vou pôr de 5 pixels. Ó, já começou a tomar forma aqui a minha div. Vou também informar que eu quero a fonte, né? Aqui, a fonte eu passo alguns parâmetros, alguns atributos, né? Eu passo 400 para dizer qual vai ser a gramatura e a força, por exemplo, se vai ser negrito ou não. Então eu posso inclusive escrever bold, para deixar como negrito, tá? Eu vou deixar ela bem, um pouco fraca assim, mas não tão fraca. Vou deixar do tamanho de 15 pixels e eu vou dizer qual é a família dela. Então, vou dizer que vai ser Arial, Verdana, Helvética, que eu adoro ela. Então, eu já tenho espaçamento, já tenho modificação já tenho modificação da minha div e agora eu basicamente vou fazer o seguinte, eu quero também pôr, né, se eu consigo visualizar as minhas divs, eu vou evidenciar elas, como? Vou pôr um background nela, né, vou pôr aqui só para visualizar, então essa aqui está sendo as minhas divs. No multiform eu vou trabalhar agora também essa informação do texto, né? Lembra que no Instagram lá estava bem cinzazinho, então eu vou trabalhar. Posso pôr um background, um background em branco para sobressair aqui, não ter problema depois se eu coloco uma imagem ou algum elemento se destaca ali e tem um efeito. Tá? Então eu tenho um background. Tenho color, vou pôr uma cor na minha labelzinha. Então, deixa eu pôr um db aqui. Tá? Ficou muito claro, então vou usar um RGB. Um RGB aqui para dizer, deixa eu tentar 124, 124, 124.
Tá melhor. Coloquei a cor. Agora, olha só, quando eu passo o cursor, eu clico, né? Então, eu quero pôr um cursor nele também, do tipo ponteiro. Então, agora, quando eu passo o cursor, ele aparece aqui um ponteiro, tá? Deixa eu dar um espaçamento no padding também, para ele ficar um pouquinho mais espaçado. Tá? E vou trabalhar com a mesma fonte aqui que eu estou trabalhando na minha div. Já ela soube escrever. Tá bom? Não mudou em nada, né? Porque eu tenho ela já na minha div e ela, a minha labelzinha está dentro da div, então ela está, né, em cascata ali recebendo essa estilização. Então, o próximo agora que eu acho mais interessante é os meus inputs. O que acontece aqui com meus inputs? Eu tenho vários inputs, vocês lembram da aula? Que eu falei um elemento input e ele tinha 5 tipos. 5 tipos. Então, eu posso muito bem especificá-lo. Eu quero, por exemplo, mexer no input do tipo, né? Do tipo de texto. Então, eu posso vir aqui e especificar o tipo dele. Posso, por exemplo, também pôr uma classe. Vocês lembram como é que faz para atribuir a classe? Tá o input, eu ponho um pontozinho e mostro a classe. Aqui eu vou pôr de uma forma geral todos os inputs, porque eu quero depois mostrar para vocês a personalização daquela página lá, daquele código HTML que eu tive lá atrás, que eu fiz na aula passada, tá? Então vou deixar o input assim. Esse é meu input. Aqui então eu vou ter, por exemplo, eu quero um background no meu input, tá? Ele um pouquinho mais escuro. A fonte eu vou utilizar a mesma que eu estou utilizando aqui. A cor dela eu vou utilizar um cinza. 100, eu vou pôr 100 que fica 124. 124. E aí eu quero que ela fique maior. Lembra o que a gente viu lá no Instagram? Era maior, era mais bonitinho, né? Tinha uma bordinha, tinha um efeito. Então eu quero que ela fique maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr um page nela, tá? E ainda vou pôr um tamanho, a linha, a altura da linha. Vou pôr de 15. Vamos ver como é que fica. Já melhorou, mas deixa eu pôr maiorzinho. Ai, gostei mais assim. E agora é o seguinte, eu vou mexer na borda dela, vou pôr de 1 pixel, né, contínua e da cor do cinza que eu quero. Vamos ver como é que vai ficar. Opa! DB. Olha lá, já está tomando forma, já está muito melhor. E agora eu quero também, por exemplo, que ela fique do tamanho do meu formulário todo. Olha que bonitinho. Olha só como é que já está tornando. Como o botão, olha só, é um input, ele também, em cascata, recebeu essa estilização, mas depois a gente vai modificar ele. Inclusive do tipo o submit e o reset. Então, vamos fazer o seguinte agora. Esse meu input, quando eu passo o cursor por cima dele, eu quero pôr um efeito. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar
dois pontos, hover, que eu quero que ele modifique. E o que ele vai modificar? Eu quero que ele modifique apenas a linha. Então aqui, quando passar o cursor, eu vou dizer que ele vai ser pontilhado e pretinho. Olha lá o efeito que a gente já tem, né? Que legal. E outra coisa agora que eu quero que aconteça é o seguinte, é que quando eu clique nele, ó, tá vendo que ele tá ficando aqui azul? Isso aqui é do padrão, é um padrão do próprio navegador. Então ele traz esse foco, né? Então eu quero o seguinte, quando ele tiver em focos, ele tiver em evidência, né? Clicado ali, ó, ele está aqui, ele está em evidência. Eu quero o seguinte, eu quero que ele não tenha essa linha nele, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu quero que ele não tenha essa linha, então olha só, quando eu clicar agora, ele já não dá mais aquela linha azul. Ó, se eu voltar aqui, ó, e agora ele dá. Então eu vou bloquear ele, ele não vai dar essa linha azul. E agora eu quero uma coisa que eu acho muito interessante. Eu quero criar uma sombra, um box shadow. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou informar o quanto verticalmente horizontal. É o box shadow. O que isso faz? Eu vou informar o quanto horizontalmente e verticalmente essa sombra vai estar afastada dali. Ela vai estar, por exemplo, eu tenho foco aqui, eu quero ela mais para cá, eu quero ela mais para cá, mais para cá, eu quero ela assim, eu vou deixar ela centralizada para o foco dar no botão. Eu tenho ela aqui centralizada, quero o tamanho dela, informo o tamanho dela, vou dar 8 pixels e quero a cor dela. Como a gente está trabalhando muito com cinza, eu vou trabalhar ela com a escala um cinza 158, um meio termo, né? Então olha só o que vai acontecer agora. Eu passei o cursor, fez um efeito, eu cliquei, ele vai dar outro efeito, ó. O efeito da sombrinha, olha lá que legal. Então, e aqui, quando eu clicar, ele está dando aqui o efeito da sombrinha, mas está... E olha só o que acontece. Professor, o meu teste área aqui, ele não ficou com essas configurações, né? Você consegue visualizar isso, ele não está com essas configurações. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, basicamente, da mesma forma que eu trabalhei com teste área, trabalhei com input, eu vou trabalhar com teste área. Então, vou só copiar e colar, só para vocês verem o que vai acontecer. Deixa eu pôr uma mensagenzinha aqui, só para eu saber que aqui para baixo eu estou dando Ctrl V. Então, não é mais input, vai ser teste área. Fica vendo o efeito, ó lá. Já modificou. Aqui também quero que tenha, né, a bordinha. E quando eu clicar, eu quero que dê o efeito de sombra. Olha que legal que ficou. Então eu tenho o efeito. Agora eu preciso basicamente de finalizar apenas com meus botões. Então como é que eu posso fazer isso? Eu vou dizer aqui que ó, multi-informe, estou identificando que nesse meu formulário, multi-informe, eu quero esse estilo. Se eu quiser trabalhar com uma classe de estilo, eu vou modificar isso. Então vocês vão analisar o que é melhor para vocês. Tá? Esse aqui é um jeito de fazer. A gente já viu várias formas de identificar por classe, né? Aqui a gente está vendo pelo elemento input, né? Pelo tipo dele. Isso é importante vocês irem absorvendo. Então, multi-informe. E agora eu quero um input, né? Só que do tipo submit. Basicamente, eu vou mudar o background dele. Vou deixar ele mais escuro. E
a cor da fonte também. E agora o meu botãozinho reset, que eu vou deixar ele um pouquinho mais claro. Opa, um pouquinho mais claro, vai para cima. Vou pôr 184. E obviamente a cor da letra um pouquinho mais escura. 100. Vamos pôr um cinza. Olha só, e esse meu campus aqui, ó, ele está dentro da minha div, olha só. Então eu posso vir aqui na minha div e pôr uma cor, né? Uma cor para ela respeitar o nosso padrão. Uma cor para ela respeitar o nosso padrão. Perfeito? Olha que legal. Olha como é que ficou o nosso formulário. Então, basicamente... Ah, e olha só. É um botão, né? Então, quando a gente passar o cursor, é interessante que ele fique... É interessante que o botão tenha esse ponteiro. Porque quando eu passar o cursor, eu quero que ele, né, possa apresentar para o usuário que isso vai ser uma ação, vai ser um botãozinho que, se ele apertar esse ponteiro, vai clicar, tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia. Aqui a gente tem o formulário e o que acontece se eu tirar o CSS dele? Eu tenho minha página sem estilo, sem vida, né? E com o CSS eu tenho a página com vida, tá bom? Eu quero que vocês testem isso em casa, verifiquem se vocês conseguem reproduzir. Se conseguiram reproduzir, já mete o agradecimento aí, o likezinho, para me ajudar e ajudar todos os outros alunos que vão conseguir aprender programação básica para a internet do início, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. Lembre-se que no final do vídeo a gente tem a lista de todas as videoaulas de programação básica para a internet. Não deixe de assistir, participe e aprenda programação para a internet, tá bom? Tchau, tchau!